Shalom, povo de Deus. Hoje nós temos aqui uma palavra, a palavra do nosso Deus para você nesse dia, né? Vamos falar um pouco sobre o homem e suas arrogâncias. O homem que diz, eu posso, eu faço, eu vou fazer, né? Então nós vamos falar hoje de um homem muito famoso, um grande rei, um homem temido por toda a nação na terra, o rei de Babilônia, o homem forte, que era considerado o favorito de Nebo. Nebo era o deus deles, né? Que naquele tempo o povo tinha vários deuses, só que naquele tempo também tinha os profetas que tinha o Deus verdadeiro, que já profetizava as coisas, as ordens de Deus. Então, naquela época a gente via falar de deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Ap, Deus não sei o que, eram muitos deuses. Mas existia o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, que viviam em Judá, a cidade de Judá, cidade próspera, mas só que aquele povo se esqueceu das promessas de Deus. Aquele povo esqueceram de quando Moisés clamou a Deus e o mar vermelho se abriu. Aquele povo que viu chuva de fogo cair do céu. Aquele povo que viu as muralhas de Jericó virarem pó. Aquele povo começou a cultuar outros deuses. E aí Jeremias, o profeta, falava, mas o povo não ouvia. Nessa época, o sumo sacerdote Fassu, o homem que comandava a sinagoga, era como muitos de hoje, pregava a palavra de cabeça para baixo. E ali Jeremias falava com aquele povo para se voltar para Deus, para voltar para os caminhos de Deus, e aquele povo continuava errantes, cultuando outros deuses, adorando imagens, estatuetas, terafins. Na época vendiam muito terafins, aquelas estatuetas. E Deus falou a Jeremias que aquele povo seria castigado e que o povo dele seria levado à Babilônia como escravos. E assim aconteceu. Assim aconteceu, tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu. E apareceu um rei famoso chamado Nabucodonosor, o favorito de Nebo, o homem que comandava metade da terra, temido, exército temido, e levou aquele povo como escravo, aonde ali foram os servos fiéis a Deus. Daniel, Ezequiel, Sedraque, Mesaque, Abidnego e muitos outros sacerdotes. E ali foram levados à Babilônia como escravos. Mas Deus disse a Jeremias: farei prosperar o meu povo em terras distantes. Casarão, terão filhos e filhas, darão seus filhos e suas filhas em casamento e formarão uma grande família em terras distantes. E eu retornarei eles à terra, para que eles sejam prósperos na sua terra. Mas isto precisa acontecer para que eles voltem para o meu caminho.
E aquele povo foram ser escravo na Babilônia do rei Nabucodonosor. E ali aqueles homens, servos de Deus, disse: não temeremos, porque o nosso Deus falou com Jeremias que nós um dia retornaríamos à nossa terra. E assim foi, até que o rei começou a ter sonhos mirabolantes, sonhos terríveis. E aí ele chamou todos os seus homens, os sábios, os sumos sacerdotes, aquele povo que nada sabia, só sabia mentir, enganar. Só que ninguém decifrou o sonho. Aí Daniel, que foi mudado para Beltesazar, o nome dele, Sedraque, Mesaque e Abidnego, os homens de Deus, e foram até a presença do rei, e o rei disse: você sabe decifrar o meu sonho? E ele disse: sei. E decifrou o sonho do rei. O sonho do rei, que sonhava com vacas magras engolindo vacas gordas e coisa e tal. As espigas magras engolindo as gordas, as cheias e assim por diante. E o rei aplaudiu e disse: ninguém mais tocará nos homens de Deus. O Deus de Daniel é muito poderoso. Só que tempos depois ele mandou aqueles mesmos homens de Deus para a fornalha ardente, por não adorar a estátua, por não adorar, não ajoelhar diante de uma estátua de Marduk, o Deus deles. Ele mandou os homens de Deus para a fornalha ardente, só que Deus estava lá. E eles saíram ilesos. O rei mais uma vez prometeu ser fiel e não fazer mais nada de errado. Só que chegou o tempo que ele começou a errar novamente, começou a fazer barbaridades. E eu vou fazer, eu faço, eu sou o favorito de Nebo, eu mando e eu desmando. Até que chegou o dia que ele teve outro sonho. E nesse sonho ele ficava debaixo de uma árvore grande. Ali os animais chegavam ali debaixo daquela árvore, as aves do céu vinham, pousavam naquela árvore. Era muito grande aquela árvore, a terra se abria diante dele e foi um sonho terrível. E mais uma vez ele chamou o sumo sacerdote, os homens, os sábios, e ninguém soube decifrar. Só que Daniel estava lá mais uma vez. E ele chamou Daniel, e Daniel decifrou e disse: o Senhor virará um animal. O Senhor, se não se voltar para Deus, o Senhor vai se tornar um animal, passará 7 anos como animal. Eles não falavam 7 anos, era 7 tempos. E acontece que ele dormiu, acordou, bravo com a sua esposa, saiu do quarto, foi para o terraço e começou a contemplar a riqueza, a grandeza, e disse: eu fiz tudo isso para minha honra, que eu sou o favorito de Nebo. Aí Deus falou com ele, falou: por isso tu terás de virar animal, viverá entre eles por 7 anos. Então, meus irmãos, ele virou animal, passou 7 anos, voltou mudado, paciente, calmo, tranquilo. E passou a mudar muitas coisas ali. Já não era mais reconhecido como o grande rei. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, e hoje, quantos Nabucodonosor nós temos? Que precisa Deus transformar em animal, fazer comer grama pela raiz,
para ele se voltar para Deus. Porque hoje nós falamos de Deus, parece que nós estamos falando de uma coisa qualquer. Os homens que estão com o poder na mão, eles têm o Deus como dinheiro, eles têm a ciência como dinheiro, como o Deus. Eles não têm mais a crença. Todo mundo fala no crente. O crente é aquele que acredita em Deus, que obedece a Deus. Porque se assim não for, meus irmãos, tem que comer grama pela raiz. Tem que se tornar animal, como Nabucodonosor, para eles aprenderem a servir somente a um, só a Deus. Por isso, meus irmãos, vamos buscar na palavra, vamos buscar o nosso Deus e confiar nele. Amém? Esse vídeo é longo, mas eu peço a todos que medite bem. Ao começar a ouvir esse vídeo, eu espero que vá até o fim, porque esse vídeo é simplesmente um alerta para que não nos tornemos Nabucodonosor. Shalom, povo de Deus. Muita paz.